Foi. Salve, meu povo, começando hoje mais um podcast Papo com o Corretor. E hoje com nossa grande amiga Roberta Capobiano. Capobianco. Roberta, quero te agradecer a sua presença aqui, tá? E vamos começar hoje falando um pouquinho da Roberta. Fala um pouquinho sobre você. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar trazendo aqui um pouquinho da nossa empresa, né, e também parabenizar você por essa iniciativa. A Roberta, eu sou filha amada do Deus Altíssimo, né, Amém. imagem e semelhança do Senhor, filha da Dona Iracema e do seu Wander, né, nós somos mineiros, Bom mineiro, em Guarapari, né? viemos para cá, né, já tínhamos alguns parentes aqui em Guarapari, e com o tempo, né, na minha vida profissional, passei por bastante boas oportunidades, né? Vamos dizer assim. Eu trabalhei com seu Acre Zoin, né? Trabalhei com o Geraldo Mai, trabalhei com Getúlio. Também tive, nesse meio tempo, o meu escritório de contabilidade, né? Já trabalhei com isso. E depois de um tempo, eu comecei a mexer com administração de condomínio, gostei. Né? Na época a gente abriu uma sociedade, eu e a Núbia. Ficamos alguns anos. E depois disso, em 2019, a gente resolveu desfazer a sociedade, né? E eu comecei a mexer com terceirização de portaria e limpeza, que foi onde foi criada a Prisma, né? Prisma Serviços Isso, Condominiais. Prisma Serviços E Condominiais. tem quanto tempo, Roberta? Surgiu quando ela? Na verdade, a Prisma é em 2017, né? Mas que a gente mexe com terceirização de mão de obra foi em 2019, né? 2019 a gente pegou, começou a mexer e eu foquei só nisso, em terceirização. E hoje a gente tem aí uma média de 60 contratos fixos, né? Fora os extras que vem durante o mês. Temos aí uma boa quantidade também de colaboradores fixos registrados, chega a quase 60 também. E a gente trabalha com vários tipos de serviço, né, de limpeza. E são limpezas, você trabalha com limpezas prediais, né? E limpezas residenciais. Isso. Inicialmente, posso dizer assim, até o início do ano, a maior parte dos nossos clientes eram condomínios, Hum. né? Hoje, estão bem mesclados os serviços. Né? A gente atende a OAB já tem 2 anos, Primeira Igreja Batista, né? Também já tem quase 2 anos. Tem alguns escritórios de advocacia, Ferreira Goulart, Ávila e Andrade, Coutinho Santos, né? Vários são conhecidos aqui da gente. Também tem escritórios de contabilidade, que é Exata, Qualificar, que são referências em Guarapari. E daí para cá a gente tem mesclando, né? E é comercial, é condominial, escritórios. E agora a gente está partindo também para essa área residencial, né? E também o pós-obra. Pós-obra a gente já trabalha há algum tempo também, só que agora a gente tem mais, assim, se especializou nisso. No pós-obra. Isso, se E como é que especializou nisso. funciona essa questão do pós-obra, Roberta? Pós-obra é uma limpeza mais específica, né? A gente faz uma visita no local, faz uma avaliação e vê a necessidade da quantidade de material e também do tempo que seria executado para poder terminar, né, e para poder passar o orçamento para o cliente. Né? E esse pós-obra, as meninas passam por um treinamento, porque como são produtos específicos, né, tem que ser usado com um EPI específico e tudo. E aí, depois do orçamento, né, o O cliente serviço é aceito, né? é E você, no caso, esse pós-obra, ele é tanto residencial quanto qualquer comercial, tipo de pós-obra. qualquer obra Sim, terminou, você. casas, apartamentos, lojas, prédios inteiros, né? A gente tem aí alguns orçamentos, né, com algumas construtoras, com a Versátil, que a gente fez o orçamento do prédio que eles vão entregar agora. Agora é o Mansão Estelita. Isso, o Mansão Estelita. Nós fizemos o orçamento para o Juliano Toffoli, né? Hum, Também tem 2 orçamentos com a Ideale, né? Rodolfo Dolfo, Maia, isso, que agora é o nosso parceiro, Rodolfo Maia. Então, que bom.
E também a gente fez um orçamento para o supermercado Perim, que vai entregar, né? Tá bem adiantada a obra, nós estivemos lá, fizemos uma vistoria, passamos o orçamento e estamos aguardando a resposta. Que bom, mas vai acontecer com certeza. Roberta, a sua equipe de limpeza que você tem, né? Que você tem 50, 60 colaboradores. Eles têm algum treinamento específico para isso? É, Tem, não é só tipo assim, contratei e vai lá limpar um local. não, né? Existe um treinamento? Sim, existe um treinamento. Inicialmente, existem os treinamentos básicos, que são combate a incêndio, noções, né, básicas de combate a incêndio, de primeiros socorros. Os porteiros têm treinamento de como funciona o elevador, o que que deve, o que que não deve fazer quando tem algum problema, né? E todos eles passam por isso, não é só os porteiros. Todos os funcionários, né, os colaboradores passam por esse tipo de treinamento. E a parte da limpeza passa por um treinamento específico de limpeza. Se é residencial, é um treinamento residencial. Se é um pós-obra, é um treinamento pós-obra. E se é uma limpeza condominial comum, também. E a Prisma oferece quais serviços? Acho que eu vi lá a questão de portaria também, 24 São horas. Essas... portaria física, né? A gente tem a limpeza condominial, comercial, tem escritórios e a residencial e o pós-obra. Roberto, uma pergunta. Quando um colaborador seu vai fazer uma limpeza em uma residência, o cliente, ele em si, ele tem alguma garantia, alguma coisa? Vamos dar um exemplo. Foi lá, quebrou algo. Vamos dar um exemplo. Como que funciona isso, Roberto? Então, se a Porque às vezes responsabilidade, acontece, sim, com né? certeza, acidentes acontecem. Se a responsabilidade for do colaborador, a empresa vai estar arcando com prejuízo, né? E já aconteceu, Roberto? Não. Que bom, né? Aham. Que medidas de segurança, Roberta? Medida de segurança. Nós temos os treinamentos, Hum, né, como foi mencionado aqui, que são feitos, são passados por profissionais capacitados, como sargentos do Corpo de Bombeiro, né? Tanto que no último treinamento foi até interessante que nós colocamos fogo, literalmente, né? Né, o sério? sargento colocou fogo lá e os meninos foram usando os extintores, né, de água e de pó, cada um como ele ia pedindo. E eles tiveram, assim, foi muito legal, que eles sentiram na pele né, Hum, aquela emoção, porque muitas vezes você faz um treinamento desse, não que eles sejam obrigados a usar isso, que sim, isso sim. é uma coisa assim, começou o incêndio, como foi falado lá, né, eles conseguem evitar que se alastre, mas depois disso também a Eles fazem o responsabilidade, básico, pelo isso. menos. Mas foi muito interessante, todos eles gostaram muito, que eles tiveram essa experiência. Também a gente tem os EPIs que são utilizados, né, e o treinamento de como é usado os produtos químicos, né, como deve ser guardado, todo o cuidado que tem que ser, o que, que acontece quando há um contato com os olhos ou a boca, no caso, né, mas a gente nunca teve esse tipo de problema. Esses produtos químicos você usa, é próprio da Prisma? Não, a gente Não tem uma, nós um não produto fabricamos próprio, produtos, né? são produtos comuns que a gente encontra na Uhum. prateleira do supermercado, né? Mas todos eles passam pela toda ficha, uma Uhum. ficha que fala, né? FISC, se eu não me engano. E isso é passado pela empresa responsável pelas informações do e-social. Então, cada função ela é avaliada, né? E os riscos, tudo direitinho, de acordo com o produto e a função. Roberta, cronograma, Roberta. É que nem a gente vê assim, né? A gente às vezes vem comentando a questão de corretor de imóveis que fala assim, Roberto, pelo amor de Deus, preciso de uma limpeza agora. O cliente vai chegar daqui a 15 minutos aqui, me ajuda, pelo amor de Deus. Como é que funciona isso, Roberto? Bem, a gente tem uma equipe, né, que fica, algumas meninas que ficam à disposição desses tipo de necessidade assim, imediata, né? Hum, Normalmente, elas não estão disponíveis, porque graças a Deus a gente tem tido bastante chamado, né? Mas quando acontece, a gente consegue enviar alguém, né? Às vezes de imediato, ou às vezes combina para um horário da tarde, vamos dizer assim, né? hum. Porque às vezes ela está ocupada de manhã, mas aí depende muito da necessidade também, mas a gente consegue atender. A gente Qualquer consegue. horário.
Não, menos de Não, dentro do madrugada, horário né? comercial. Menos de madrugada, que é aqueles corretores que vai chegar um Aí, cliente às de vezes, manhã, né? eu preciso desse serviço pronto hoje, né? Começou depois do almoço, a gente entrega pronto, independente do E horário. tem questão de agenda, o Roberta, tipo assim, que às vezes é que nem eu te falei, às vezes o cara, ah, Roberto, eu preciso para agora, entendeu? Geralmente, quanto tempo mais ou menos para um cliente falar, Roberto, preciso da sua empresa para fazer uma limpeza na minha casa? Uhum. Qual o cronograma mais ou menos para Então, isso? limpeza residencial, normalmente ela é feita um período integral, Uhum. né? Dificilmente eu vou conseguir encontrar uma residência onde eu consigo limpar em 4 horas, Sim, né? é difícil. Então, o ideal é que faça um agendamento de pelo menos para o dia seguinte, É, para a geralmente gente poder 24 mandar a horas, né? pessoa direitinho. Às vezes a pessoa que está contratando não tem o material, né? A gente já manda junto o material, tem pacote já com e sem material. Na residencial, ele tem uma tabela, Os valores eles vai conforme se o cliente tem o tamanho material, é tamanho. também, isso. Tamanho do local, quantos banheiros, quantos quartos, quanto, né? Tamanho da residência, Então o e meu do lá vai ser apartamento. barato. Vai ser barato. É bom já avisar para minha esposa. Vai ser bem em conta, então. Corretor tem preço especial com a gente. Então, melhor ainda. E a questão de obra, Roberta, para limpeza de prédio. Entregou o prédio para você. Ó, Roberta, preciso que sua empresa faça a limpeza aqui. Demora mais ou menos quanto tempo? Quantas pessoas você utiliza para fazer uma limpeza de um prédio? Depende também dos andares, né? Sim. Depende da quantidade de apartamentos também, Uhum. né? Normalmente a gente utiliza uma equipe de 10 pessoas com uma supervisora, né? Não dá para ficar colocando muita gente também, que às vezes até atrapalha o fluxo, tanto de construção do Hum, pessoal, quanto do nosso trabalho. E aí a gente entra em consenso, né, com a construtora. Ó, a gente vai começar, né? Normalmente se começa a limpeza de cima para baixo, que é quando eles vão liberando as unidades, né, de forma de acabamento. Aí a gente limpa um andar, enquanto vocês vão terminando e liberando os andares de baixo. A gente limpou, vai seguindo para. E quando vem, vocês limpam lá em cima e vem outro e suja de novo, vai descer. Acontece. Acontece, não? Porque a gente entende, Uhum. né, que finalização de obra é complicado, sempre ficam os detalhes, né, e às vezes fica coisas para trás. Isso aí a gente sabe. Eles, em parceria com a gente, evitam isso até para não perder o trabalho que a gente fez, né? Uhum. Mas quando há necessidade, a gente volta lá e limpa novamente. Coitado, né? Voltar e limpar tudo de novo. Não, mas não suja tanto, não. Às vezes é um Uhum. reparozinho, uma coisa ou outra, mas faz parte. Roberta, em uma empresa onde tem muito colaboradores, no caso a sua lá, como que você consegue lidar com isso, Roberta? No dia a dia? Porque a gente sabe sempre que tem um probleminha aqui, outro ali. Como é que funciona, Roberta? Como é que é a Roberta dentro da empresa? Bem, a nossa empresa, né, e eu procuro ser muito compreensivo em relação à questão dos nossos colaboradores. A gente trabalha com muito amor, muita consideração, muito carinho, né, pelo serviço, pela pessoa que representa também aquele colaborador, as suas necessidades, Uhum. mas existem responsabilidades, né, tanto da empresa quanto do colaborador. E a gente trabalha em cima da lei e também da consciência da pessoa, né? Uhum. É necessário ter responsabilidades, né, com horário, com comparecimento. Se houver uma necessidade de falta, isso deve ser avisado com antecedência, porque a empresa tem que prestar conta com o cliente, né? Não e eu tenho que enviar outra pessoa. É um custo a mais, mas pelo menos a gente está arcando com a nossa responsabilidade diante do cliente, né? E anteriormente você perguntou quanto tempo demora a limpeza, eu esqueci de responder. Isso, não, pode ficar à vontade. Normalmente uma unidade, um prédio inteiro, né? Hum. Como esses que a gente comentei aqui que nós fizemos orçamento, demoram de 25 a 35 dias, Aí né? depende do tamanho do prédio, né? Depende. Depende do tamanho do prédio. Esses que eu comentei que nós fizemos orçamento vai nessa faixa, né? Porque não tem como eles entregarem o prédio de uma vez só, Sim. né? Então a gente vai de acordo com o que eles forem entregando. E normalmente demora mais ou menos isso. Média de 25 a 30 dias, mais ou Isso, menos, né? porque tem as unidades, corredor, elevador, escadas, né? E depois disso a gente vai, desce para. Normalmente tem área de lazer, né? Os apartamentos térreos são mais demorados, que tem as áreas, né? Uhum.
E também tem a portaria, garagens. Então, para a gente entregar impecável, é mais ou menos essa faixa de De tempo, tempo. mais ou menos. E hoje, Roberta, em relação à construtora, quais são as suas principais construtoras que você tem? Assim que você já fez já serviço para ele, já A gente tem muita parceria com a Quality. quality do É, Leandro, né? isso. Então, normalmente todos os empreendimentos que ele faz, constrói muita casa, né? Uhum. Os apartamentos que eles pegam em negociação, eles reformam para revender. Então a gente sempre está fazendo essa parceria. Leandro é gente fina É, demais. Leandro, Flávio, não- sim. São são pessoas pessoas, isso, espetaculares. maravilhosas, simplicidade, né? A gente tem outros aí que a gente está começando a ter uma parceria, né? Hum, E espero que fechemos. vai fechar, com certeza. É, Roberta, a gente sabe que tem várias empresas no seu segmento, né? A gente sabe que é o que mais brota hoje, são empresas umas iguais à outra. A sua, Roberta, qual o seu diferencial que você tem? Porque a gente sabe que a concorrência é grande, né? Eu falo por conta de Sim. corretores também, né? Que é Uhum. corretor lá em Guarapari parece que ele brota, né? Você olha para um lado, outro, já outro corretor, outro. E na sua empresa, o que que você tem de diferencial em relação às outras, Roberta? Eu acredito que seja essa forma de tratar o colaborador, Hum, né? E mostrar para ele que quando a gente se dispõe a fazer algo, é se dedicar com amor, né? Quando a gente faz as coisas com amor, elas saem perfeitas, né? hum, Ou quase perfeitas, dentro daquilo do possível ali. E também a gente investe em valorização, né? Agora a gente está com o coach Sérgio Pacheco lá na empresa. Ele está me assessorando a equipe administrativa. E também nós vamos dar treinamento para os funcionários de inteligência emocional, autorresponsabilidade, autoconhecimento, crença de merecimento, de capacidade, né, de comportamental. E eu creio que isso vai revolucionar, né, os nossos resultados, o resultado de cada colaborador que levar esse treinamento a sério, não só na vida profissional, mas em todas as áreas das suas vidas, né, da vida dele. E depois a gente quer passar isso aí não só para os colaboradores, mas também para os seus familiares, né? Não é a gente não quer transformar só a vida deles, quer transformar também o ecossistema onde eles vivem, porque a gente sabe o quanto isso é importante. Não adianta você ir lá e crescer, a sua mentalidade mudar e chegar dentro de casa, seu companheiro, seus filhos, né, a pessoa com que você convive, ela não tem a mesma visão. Então, se todos estiverem dispostos a ter essa visão, a transformação vai todo mundo junto, né? Na mesma na mesma frequência. sintonia, né? Isso. E aí, vamos falar agora um pouquinho do nosso amigo, senão ele vai reclamar ali se a gente não falar dele. Qual a importância do Sérgio que está sendo lá na sua empresa? Porque é aquilo que a gente fala, o dono de empresa, ele quase não gosta de investir, né? A gente sabe disso que ele acha que tá bom aquilo Uhum. ali, o importante para ele é isso. Mas no seu caso, você está investindo, levando uma pessoa com o patamar do nosso amigo Gerson Pacheco para lá. E o que que ele está mudando lá em relação à empresa, Roberto? Então, ele está trazendo o conhecimento dele, né? Ferramentas, técnicas para poder trazer uma nova direção, uma nova visão, é, transformação também na maneira da gente enxergar o nosso cliente, também melhorias em relação ao nosso colaborador e até a gente, em forma de crescimento, de evolução, o que a gente pode oferecer a mais, o que a gente pode melhorar, né? Trabalhar as nossas áreas, às vezes, que estão ali deficientes de alguma coisa, e ele tem essas ferramentas, né? Tem sido muito importante esse trabalho dele comigo, né? Com o pessoal do administrativo ali também. A gente tem visto aí nitidamente a transformação das meninas, né? O quanto elas se dedicam, o quanto elas gostam de fazer isso daí, que é uma entrega, né? A partir do momento que você conhece essa necessidade, né? E é uma escolha também, né? Você escolhe se vai melhorar ou não, tem opção. Então, todo mundo está na mesma frequência, na mesma vontade de crescer, de evoluir, de se tornar uma empresa diferente e também referência na cidade, no nosso trabalho. Na cidade e no estado também, né? Sim, com Breve no certeza. estado, né? Com certeza. E você já vê diferencial já? Já vê uma diferença depois da entrada do Já, Sérgio? Já já, consegue. sim. Né? Com poucas reuniões que a gente teve e as técnicas que foram trabalhadas, a gente já vê até no convívio,
né, das meninas com a gente e tudo, e a forma de pensar, né, comercial, financeiro, a gerência, supervisão, todo mundo já com uma mentalidade bem diferente. Porque o pessoal tem uma discriminação grande contra isso, contra essa questão de coach, esses negócios que às vezes é. Porque na verdade a gente vê tanto pessoa falando que é coach, Uhum, essas coisas todinha. E o Sérgio, ele, eu conheço também pessoalmente, ele é bem diferente, entendeu? Ele é bem diferenciado. E no seu caso lá tá ajudando bastante, no meu também, porque ele também me ajuda também. E às vezes acontece, né? Das vezes as pessoas têm discriminação, pelo que a gente vê hoje no Brasil, é uhum, tanta coisa uhum. que faz, mas a importância do coach ele é muito agregador na vida Sim, do ser humano, tanto na vida da empresa, do ser humano, dos funcionários. com E é o certeza. que está acontecendo, Sim, né, Roberto? né? Ele traz o conhecimento que ele teve nos treinamentos e também na vida dele, né? Pelo que a gente conhece, né, dele, é uma pessoa que sempre se dedicou a ter um melhor resultado. Então, essa visão, ela é passada também dentro do treinamento, né? E nas técnicas e tudo. E eu tenho certeza que o resultado não será só nítido para quem está ali, né, vivenciando isso, mas também para todos os nossos clientes, todo mundo que tem um serviço da Prisma vai ver essa diferença na vida dos colaboradores e tudo, na maneira de enxergar o trabalho que é fornecido, principalmente em relação à limpeza. Porque limpeza não é simplesmente limpeza, Sim. tem muito mais além disso, né? Um ambiente limpo, ele traz paz, tranquilidade, você não tem o estresse, né? Principalmente as donas de casa, né? Mas Principalmente. a limpeza está muito associada à vida espiritual, à vida, né, aos sentimentos, né? E isso só traz coisas boas, né? A luz, as coisas que vêm do alto, né? Hum, Trabalham dentro desse padrão aí. com certeza. Ai, minha esposa, quando ela tá limpando, fala, amor, tá bom, amor. Não, eu gosto, eu gosto. Eu fico, nossa senhora. Roberto, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo, é mole. Deixa eu fazer uma pergunta. Política de cancelamento, Roberto. Vamos dar exemplo. O cliente foi, marcou com você, mas ele foi lá e cancelou. Uhum. Como é que faz, Roberto? Porque você tem todo aquilo que a gente fala, a questão do cronograma todinho. Sim. Você tem aquele cronograma. Amanhã eu tenho 5, 10 apartamentos para limpar. Aí chegou lá, houve um cancelamento. Uhum. Como é que funciona? Quando é uma limpeza inicial, a gente não costuma cobrar taxa de cancelamento, Hum, né? Na verdade, a gente não tem esse padrão de taxa de Não cancelamento. temos isso, não. Porque, igual eu falei, às vezes você faz uma programação, aquela programação não dá certo em relação ao cliente, né? Hum, E ele resolve, por algum motivo, cancelar. Eu acho que tem que haver também uma compreensão em relação a isso, né? Mas existem casos e casos também, né? uhum. Mas a gente não tem essa cobrança, não, de cancelamento. Ah, tá. E já existiu algo inusitado, Roberto? Tem Tem uma casos situação que eu inusitados? passei um tempo atrás aí, que a gente fez um pós-obra, né? E a pessoa falou que não tinha ficado satisfeita, mas ela recontratou, porque ia mexer novamente na casa, Ela não ficou satisfeita com o serviço mas e recontratou recontratou. de novo. E depois, né, eu mesmo fiz a avaliação, eu e a supervisora inclusive ficou no local, né, com as meninas para poder ter um resultado dentro da nossa qualidade. E ela se despediu da gente, agradeceu tudo, não sei o quê, e depois veio falar que não tinha ficado satisfeita. Então, assim, muitas vezes o problema não é com quem está prestando serviço para você, o problema está às vezes na própria Na pessoa, né? própria pessoa, isso. Porque a gente tem um padrão de qualidade, né? Igual eu mesmo fiz questão de fazer avaliação, né? E a gente viu como a gente deixou. Mas também não tem como a pessoa exigir que o resultado seja 100% se tem um monte de gente andando dentro da casa e ainda fazendo serviço. Tá fazendo serviço. Então, você não tem como pegar e entregar uma coisa 100%. Então, dentro do que ela passou para a gente, né? Dentro da quantidade de pessoas que estavam ali terminando o serviço, e que não tinham terminado quando nós saímos, dentro do que foi contratado, estava assim, na nossa qualidade. Aí você entregou o serviço que ela pediu, Sim, que foi entendeu? pedido. Porém, tinha É, obras dentro de casa e não tem como. Você limpa uma parte, vem não, outra e suja, aí não tem você. A como. não ser que você fale pra ela, vou ficar aqui o dia inteiro limpando sua É, casa, meu mas preço. não foi o que foi É, não contratado, né? foi Então, dentro do contratado. que foi solicitado, foi feito.
Mas é o que eu falei, às vezes o problema tá Tá na na pessoa, não pessoa. tá nem na obra. Aí falam várias coisas e a gente fica assim, é. Quando realmente há uma falha do nosso colaborador, isso é consertado. Uhum. A gente envia uma pessoa para refazer o serviço sem custo, Sem custo. né? Porque existe um padrão. Então, se foi feita a avaliação, não ficou dentro do que foi solicitado, a gente refaz, né? Porque o cliente não pode sair no prejuízo. Pagar um serviço que ele não ficou satisfeito, né? Nem dentro do que ele Uhum. acha e nem dentro do que a gente tem como qualidade, Uhum. né? Isso aí a gente reconhece. É, tem que ser entregue o que foi oferecido, né? Sim, O serviço que foi oferecido. Mas exatamente. aí, se o próprio cliente atrapalha o seu serviço, aí a culpa já não é sua, Não. né? Aí já... Roberto, vamos entrar aqui só numa questão. Você tinha falado sobre questão de preços. Como é que você avalia o preço da limpeza? Ele é por quantidade de quarto, quantidade de banheiro, metro quadrado de casa? Como é que Uhum. funciona a questão da avaliação de preço? O residencial Hum, é feito, né, dentro da tabela que nós temos, exatamente de tamanho, de quantidade de quartos, de banheiros, se tem área de lazer, tudo isso. Agora, quando é uma coisa, tipo um escritório, né? Muita gente não sabe, mas a gente oferece serviço proporcional, de 2 horas. Às vezes o escritório é pequeno, a pessoa não tem necessidade de fazer uma contratação, da Essas pessoa duas ficar horas lá. seria semanais ou 2 horas diárias? Então, depende do que o Depende do cliente que. quer, Uhum, né? Não, aqui é quase não suja, 2 horas por semana já resolve. A uhum. gente tem esse pacote de 2 horas por semana com material, né? A gente trabalha com material de qualidade, até para ter um resultado, né, de qualidade. Não adianta você limpar o local também com um produto qualquer que você não vai conseguir entregar o que você está prometendo. Que aí o cara, a pessoa É, não adianta o falar. pós-obra, eu falei, né? A gente faz Uhum. uma avaliação, né? E tudo depende do grau de sujeira. A gente vai lá e vê, quanto tem de tinta que tem, rejunte, às vezes tem verniz, né? É, a poeira não faz tanto parte, mas a gente avalia nesses graus de dificuldade. Quais são as superfícies, né? O quanto a gente vai precisar de tempo para poder retirar esses vestígios de pós-obra e quanto de material que vai ser utilizado. Aí o orçamento é baseado em cima disso aí, do grau de sujeira e da dificuldade. É porque conta da questão de obra desses empreendimentos tem muita sujeira, né, Roberta? Quando termina a obra, porque a gente Sim, está falando de pintura, de é. massa, desses negócios todos. Alguns já têm essa preocupação e já deixam o ambiente assim pré-limpo, né? Vamos Uhum. dizer assim, já tira o grosso. Aí a gente entra fazendo o acabamento do fino, né? Para E entregar aquela unidade assim sem vestígio nenhum, aquela sujeirinha que às vezes acompanha já o teve imóvel construtor por reclamando? tantos anos, né? Já Não, teve, não, né? não. Às vezes você pega um apartamento e as construtoras, algumas não querem investir nisso. E eu acho isso importante, esse investimento, porque, inclusive, teve um escritório que me procurou, foi mês passado, pedindo orçamento antecipado. Eles já estavam calculando o custo da obra. E dentro do custo da obra já ia entrar a limpeza pós-obra. Eles iam começar a obra Iam ainda? começar a obra Ah, ainda. entendi, E entendi. eu achei muito interessante isso, porque não adianta, às vezes, a construtora é maravilhosa, tem um acabamento, produtos, né, que ela aplica ali, perfeito, de ótima qualidade. Mas na hora de entregar o imóvel, não está 100% limpo. Uhum. E o cliente, ele quer receber, né? Eu acho que ele se sente valorizado, se sente, assim, muito satisfeito quando ele pega um imóvel impecável, onde ele vai simplesmente entrar com as coisas dele e morar. Sim. Ou, né? Eu acho isso muito Até o importante. corretor Eu quando, gostaria muito de até o passar por essa corretor quando experiência. vende um apartamento ou vende uma casa, entregar para o cliente já Isso, limpo. eu considero isso um investimento no seu Sim. cliente, né? A gente tem uma parceria com um corretor chamado Rodrigo Miranda, Uhum. e ele faz isso. Quando ele vende um imóvel, né? Ele já contrata a Prisma e entrega o imóvel limpo Já para o limpo. cliente, né? A gente teve uma experiência muito interessante com um apartamento que a gente limpou lá no Praia do Espelho, na Enseada, de 4 suítes, e o cliente ficou extremamente satisfeito, agradeceu tanto a gente quanto a ele. E uma outra casa que a gente entregou da Quality foi muito interessante, que a proprietária
que comprou a casa, né? Que ia ser entregue para ela, estava esperando lá de fora Nossa, a limpeza. esperando terminar. Quando ela entrou, ela quase chorou de alegria. Então, isso é gratificante para a gente que está fazendo serviço, né? E a pessoa fica muito grata. Por quê? Porque aquilo não é feito com carinho, com respeito ao patrimônio daquela pessoa que está recebendo E para aquele o imóvel. corretor é um valor irrisório, né? Sim, Se a gente for colocar em questão de valor de comissão que é ganha, é um irrisório. valor irrisório. Sim. Então, mas tem corretorzinho que é pão duro, tá? Deixa eu te falar, Roberta. Você falou que uma consultora te procurou para fazer um orçamento antes da obra, né? Antes de começar. E tem como fazer, Roberto? Porque a gente fala de você fazer um orçamento agora É para um uma obra que vai ser entregue daqui, pré-orçamento. isso, mas pra uma Sim, obra que vai ser entregue daqui a 3 anos. isso. Daqui a 3 anos, muita coisa mudou, né? Muito. Preço de material, Até o preço de... projeto, né? Até o projeto muda, né? Tem construtora que o projeto muda rápido. E tem como fazer isso, mas acho que é pelo menos uma projeção, né? Sim, é uma projeção de valor para a construtora já se preparar, né? Porque assim, o que vai alterar, se for 2, 3 anos, vai ser a diferença salarial de acordo com a convenção, Hum, que tem um aumento anual, né? E eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Existe uma margem de erro, né? sim. Mas essa iniciativa eu achei muito boa. Mas existe essa possibilidade, né? Existe, né? A gente se baseia na quantidade de unidades, Hum. do tamanho dos corredores, né? E das áreas de lazer, áreas comuns. Aí a gente se baseia no tempo que gastaria, né? Normalmente que a gente gasta em outras unidades, em outros prédios, a gente coloca mais ou menos essa média. É interessante isso aí, porque tem muita obra em Guarapari que vai Tem. começar, e muita, né? Roberta, existe alguma política de tipo assim, o cliente não ficou satisfeito com sua limpeza? E aí? Então, como eu falei, a gente Né? é feita a avaliação, Isso. né, pela supervisora. E dentro da nossa qualidade, do nosso critério, realmente, se não ficou bom, a gente volta para fazer o serviço sem custo, né? Mas Porque, sempre tem aquele cliente. então, aí a gente vai avaliar, Aí como é que né? funciona, Roberta? Aí vai ficar naquela de não ficou bom, ficou bom, não ficou bom, ficou bom. Muitas vezes você É acaba difícil. fazendo, né? Aquilo para Hum. poder o cliente não ficar insatisfeito, né? Mas também, dependendo da situação, a gente nem quer ter aquela pessoa como cliente mais, né? Porque existe um padrão de reclamação que você sabe que é dentro da qualidade. Uhum. E outro que você olha assim e fala assim, não, mas isso não tá, né? Mas aí é avaliado, dificilmente isso acontece. Às vezes é. É Cliente uma é pessoa aquele jeito. ou outra assim, Numa. né? E quando há realmente essa convicção do erro, né, e tudo, a gente vai lá e refaz o serviço, né? E para o cliente ficar E satisfeito. como é a Roberta com seus colaboradores? Como que é a Roberta empresária? Sim, é o que eu falei, eu procuro, né, valorizar muito o colaborador como pessoa. A gente tem carinho por cada um deles, Hum. né? Às vezes a gente acaba contratando muita gente e eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de ter acesso a todo mundo. Mas aos pouquinhos a gente vai conhecendo, vai conversando e tudo, né? A gente tem o costume a gente adotou isso esse ano, né? De uns meses para cá, de estar levando uma cesta de café da manhã com um bolinho para cada um que faz aniversário. Então, quando eu posso estar presente, eu faço questão de levar pessoalmente, tirar uma foto, Uhum. agradecer, né? Parabenizar. E a gente procura valorizar, né? Até dentro do treinamento a gente deixa claro isso. Quanto é importante o trabalho de cada um deles, né? A dedicação deles, o respeito que eles têm, tanto por nós quanto pelo que ele está fazendo, pelo Uhum. cliente, né? É necessário ter essa visão não só de colaborador, mas também como cliente, né? Será que meu cliente está satisfeito com o meu trabalho? Né? Será que eu tenho desempenhado, tem feito a diferença nesse local? O que eu posso melhorar? Né? São questões que eu acho que tem que ser sempre colocadas em qualquer pessoa. Uhum. Falando, nem só, não estou falando só para o meu colaborador. Isso eu coloco na minha vida, Uhum. né? Procuro sempre estar aprendendo, evoluindo, né? E passar isso para eles também. Quanto é importante isso. E principalmente respeito. É o principal, Respeito né? pelo próximo, pela dor, pela necessidade, né?
de todos aqueles que estão ao nosso redor. Isso é muito importante. E a Roberta, pessoa física, Hum. como que é? A dona de casa, como que é essa Roberta? Então, eu inicialmente eu não falei, mas eu tenho uma filha chamada Eloá, de 5 anos, que é um presente do Senhor na minha vida. Ela veio do jeito que eu pedi. Tá bom. Papai do Céu caprichou. Maravilhosa, carinhosa, né? Então eu procuro dar essa atenção, né? Tempo de qualidade com ela, procurar ensinar sempre os princípios, né, do Senhor, a valorização de família, nosso lar, o respeito, né, ao próximo e por fazer algumas coisas assim para se divertir, né? Eu gosto muito de ficar em casa também. Eu sou Uhum. caseira e me preocupo muito com a limpeza da minha casa. Mas eu tenho uma pessoa que me ajuda bastante nisso aí, que é a Jéssica. E é isso, eu valorizo muito o meu contato com os meus parentes, né? Com minha mãe, com minha irmã. Meu sobrinho agora aqui vai fazer 1 ano, então a gente está curtindo muito isso tudo aí. Que família é a melhor coisa que tem, né, É, Roberta? é Não tem muito pra bom, onde muito correr, né? importante. Valorização é Sim. muito, muito boa, né? Roberta, vamos falar um pouco. Você fala muito sobre Deus, sobre religiosidade. Uhum. O que significa Deus para você, Roberta? Tudo, inicialmente, né? É onde eu encontrei o meu propósito, a minha personalidade, né? Quem eu sou, quem eu fui chamada para ser. Então, o Senhor, ele mostra isso. E quanto mais intimidade você procurar ter, mais você vai encontrar isso, né? A palavra fala que se você for cavar ali a palavra do Senhor, são tesouros, né? E o mais importante, o interessante é que cada vez que você for naquela palavra ali, ela vai te mostrar algo diferente. Então, essa identidade de filha, Hum, né, amada, que todo mundo tem necessidade de saber. Porque se você tivesse essa certeza que você é amado, escolhido do Senhor, o preço que foi pago pela sua vida, muitas vezes a gente não teria, pensaria 2 ou 3 vezes antes de ter um tipo de atitude que degrine isso. hum. Porque se você é imagem e semelhança do Senhor, você vai agir como tal, né? E se você levar isso em consideração, você vai ter vergonha e até medo, temor de tomar certo tipo de atitude, né? E isso você vai se surpreendendo com você mesmo. É uma descoberta, né? Quanto mais você se conhece, mais você conhece as outras pessoas. Quanto mais você vai convivendo, mais Sim, você vai conhecendo as outras pessoas. porque se você tem princípios, você vai basear o seu critério em relação ao próximo nos seus princípios, Hum, né? E se todo mundo se preocupar com isso, as atitudes vão ser sempre positivas, né? certeza. Tô tendo uma aula, tá, Ah, Roberta? Tranquilo. Roberta, você falou muito sobre questão de. Nossa, até me perdi aqui um pouco, mas pode ficar tranquila. Em questão da pós-obra, né? hum, Tá. Vamos dar um exemplo assim: existe aqueles abençoados, que são os corretores de última hora, né? Aquele. Roberta, preciso hoje, precisa agora, o cliente vai chegar daqui a meia hora, o cliente vai chegar daqui 1 hora, mas isso já é 5 horas da tarde. uhum, Como é que faz, Roberta? Porque eu falo pelos corretores, né? Que a maioria que trabalha, tem muitos que fazem questão de alta temporada, né? sim. E como é que faz isso, Roberta? Você consegue atender esses clientes? Existe uma disponibilidade para isso? E- Dessa urgência, essa demanda tipo de Sim. última hora, ainda mais quando Normalmente, a gente fala na questão da alta temporada, né? Que eu acredito que é o que mais acontece quando chega a alta certo. temporada. Então, como a gente incluiu no nosso serviço residencial esse ano, eu não tive ainda essa experiência de necessidade de alta temporada, né? As pessoas que procuram a gente, normalmente elas fazem a programação, né? No máximo que pede é no dia seguinte, e a gente consegue atender. Mas havendo essa necessidade, né, dos corretores, as pessoas que procurarem pelo serviço da Prisma, a gente vai se adequar a isso aí, né? Eu vou até ver, já que você comentou, né, com a equipe, talvez uma pessoa para ficar aí à disposição até um certo horário, né? Hum, Quando é algo assim muito rápido, a gente consegue atender. Mas se for uma coisa muito demorada,
A gente pode ter a necessidade de enfiar 2, 3 pessoas fazendo um tempo menor e conseguir atender. É porque a alta temporada em Guarapari é complicado É, demais, né? Porque, tipo assim, sai um, daqui a 40 minutos tá chegando o outro. E eu não trabalho muito com alta temporada, mas tem corretor que trabalha com alta temporada que a maior dificuldade é encontrar pessoas para fazer limpeza para agregar para ele isso. é. Entendeu? De repente seria até uma dica boa, tá? Não precisa me Pois pagar é. comissão, não, tá, Humberto? Vamos estar atentos a essa necessidade O aí. que acontece? Com certeza tem isso. Vai, Uhum. acontece. Na alta temporada é o que mais tem. Sim, e os corretores que tiverem esse interesse, né? Uhum. Tá vendo esse serviço com a gente, pode nos procurar, que a gente vai tentar se adequar a essa necessidade deles aí. Então eu vou botar já no Instagram lá já um monte de... Ó, liguem para Roberta que ela vai ajudar vocês nisso aí. Roberta, a gente tinha falado da questão de cancelamento, né? Uhum. Do cliente cancelar. Mas já aconteceu, Roberta, algumas vezes ou Já, já aconteceu já de aconteceu. você já ter preparado sua equipe, ter Uhum. feito tudo e Sim. ligar na hora e... Mandar o colaborador chegar lá e a pessoa cancelar o serviço. Já E aconteceu. aí, Assim, Roberta? foram pouquíssimas vezes, né? Hum, Porque normalmente a gente pede para confirmar. As meninas confirmam, tipo assim, 6 horas da tarde do dia anterior, hum, já confirma se tá tudo certinho pro dia seguinte. Mas acho que, se eu não me engano, aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Aí, infelizmente, não tem pra onde correr. é. Mas aí volta e acabou. Aí não Acaba que marca às um vezes outro a gente dia, de marca repente. para faz a remarca, né, pra gente estar atendendo. E aquele colaborador a gente manda para outro lugar. Sempre tem a necessidade, né? Sempre tem um lugar para mandar. Sempre tem alguém para algum lugar para fazer, né? E Roberto, como é que funciona a questão? A gente já falou e vou falar mais um pouquinho dessa, porque como em Guarapari tem muito prédio, e parece que brota também de tudo quanto é lugar. Uhum. A gente fala que acho que só na Praia do Morro, se não me engano, acho que são quase 40 obras. Acho que Praia do Morro e Centro É mais ou é menos uma muita média dessa. obra. Hoje a gente tem. É mais ou menos essa média. Eu falo que, Uhum. meu Deus do céu, aí o pessoal, não, então o país está em crise. Eu falo, que crise? Guarapari não chegou crise, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Roberta, aí como é que você faz para conseguir novos contratos, Roberta? Novos contatos? Existe uma pessoa específica para procurar esse serviço? Porque são muitas construtoras, né? Sim. E algumas têm aquela questão de ter uma pessoa ali já específica, mas aí de repente a Roberta vai lá para mostrar o trabalho dela, preço, essas coisas todas que influencia muito. Sim. Eu tenho até um exemplo para dar, né? Um engenheiro fez um comentário com a gente, que nós fomos fazer uma avaliação, né, Uhum. um tempo atrás, e ele comentou que a empresa tinha decidido a não contratar mais pessoas físicas, assim, para poder fazer essas limpezas, porque em um dos empreendimentos deles, os clientes trouxeram pedras importadas, né? Uhum. E foram colocadas nas unidades, e quando foi fazer o pós-obra, Uhum. o tipo de produto Nossa. utilizado na limpeza estragou as pedras. E realmente assim, o prejuízo foi muito alto. E aí, Então, Roberto? se você tem uma empresa igual a Prisma, qualificada, né, que tem um treinamento, você não vai ter esse problema. E caso ocorra algum tipo de prejuízo, né, a empresa é responsável por isso daí. É porque você Então tem que é saber, diferente, você tem que né? saber o produto que vai usar Assim, naquele material, né? as meninas trabalham com EPI, com uniforme, tudo Hum, direitinho, né? Aquela botinha de segurança, é máscara, é luva. Então, é todo um investimento, né? uhum, Para estar de acordo. E também o treinamento. E os produtos utilizados, né? De qualidade, hum, saber usar, a hora apropriada de usar para poder não estar trazendo prejuízo, né? Nem para eles, nem para a gente. com certeza. Roberta, você tinha falado comigo que você tem a ideia de preparar seus colaboradores para outros tipos de serviço, caso seja necessário. Ah, uma pessoa para passar roupa, uma pessoa para ser babá, você tem essa ideia em mente? Qualificar os seus É, colaboradores? a gente está pensando aí, né? Projetando. Se não quiser falar, não precisa, Não, não. Senão o outro vai copiar, hein? não, mas a gente está pensando em dar uns treinamentos diferenciados, né? Às vezes uma pessoa quer se capacitar em alguma dessas áreas, né? Hum, Como você mencionou aí a gente vai estar tendo um local para isso. Nós temos esse projeto, hum. né? Eu não sei ainda quando a gente vai colocar em prática,
Mas a gente tem esse projeto de estar fazendo treinamento Caso a de pessoa precise de um babá, parte. de uma acompanhante de idoso, né? Uma cozinheira ou uma faxineira, né? Porque às vezes a pessoa quer ingressar e às vezes ela sem uma empresa por trás, às vezes ela até sabe fazer. Uhum. Mas aí, como tem um cadastro com a gente, e tudo, é uma empresa que está enviando aquela pessoa. Então, existe uma responsabilidade, existe uma confiança diante do cliente Hum. pelo serviço que está sendo contratado, né? E a gente pensa Porque posteriormente fazer isso às aí. vezes a pessoa tá ali e precisa de uma babá para 2 horas, 3 horas. Aí você qualificando Sim, uma colaboradora sua, já pode ajudar nesse serviço também, né? exatamente. Prisma trabalha com portaria também, Portaria física. física, É, né? trabalhamos. A virtual. Não, não por enquanto. A gente trabalha em portaria física, né? A gente tem aí, acho que são 25 colaboradores que trabalham em portaria, Uhum. tanto homens quanto mulheres, né? Aí a gente tem cliente que tem condomínios com um porteiro, condomínios com quatro, e com quatro porteiros e duas faxineiras. Tem contrato de tudo quanto é tipo. Lugares que a gente envia portaria só no domingo. Às vezes eu tenho as pessoas já contratadas pelo condomínio e eles precisam só de um folguista, a gente faz também. Só uma folguista de dia, só folguista à noite, só no domingo a gente faz. Então, tem A para Prisma tá aí todos os para ajudar gostos e todo mundo. necessidades. Roberta, a gente tem a Prisma hoje de um tamanho. E qual o tamanho que a Prisma quer chegar, Roberta? É, Aonde a Roberta quer chegar com a empresa? então, a gente pretende começar a trabalhar em Vila Velha e também em Cachoeiro. É um projeto nosso que a gente tem aí. E até agosto de 2024 a gente pretende aí crescer pelo menos 125%. Tá bom, né? É, Mais do que 100%, tá sim. bom. E com certeza vai, com o trabalho e profissionalismo que vocês têm, com certeza vai conseguir. E Obrigada. Roberto, não, isso é óbvio, Roberto. Minha esposa já é uma cliente, tá? Ela já até pediu, tá? Até falou, né? Hoje quando eu vim, ela falou, ó, fala com ela lá. Falei, tá bom, meu amor, vou falar, pode ficar Que tranquila. bom. Roberta, como é que funciona, Roberta? E você, né, a gente pega assim quando a gente fala no prédio, né? A gente pega o prédio, a Roberta vai lá, vai fazer a obra no prédio, vai fazer tudo. Terminou a obra. Existe alguma questão do proprietário, construtor? Porque tem muito construtor que é os abençoados em Guarapari, entendeu? Existe dele falar a mesma coisa do outro cliente particular ali da residência? Ó, Roberta, não ficou bom, eu quero que você comece tudo de novo, não achei legal, não. Existe isso também, Roberta? Olha, a gente teve um caso onde a área de lazer ficou realmente. Mas, igual eu falei, é aquele negócio, Hum, né? Terminou, mas não terminou. Aí continua mexendo, mas a gente voltou lá, refez aquela parte que foi solicitada, né? hum. E deixamos impecável. É o que eu falei. Se o cliente tem razão, com certeza ele vai ter o que ele tá querendo ali que foi contratado. E a obra, ela vai tipo assim, você começa ela, é tipo horário integral de obra, Integral. de limpeza, você começa a tal hora, vai até Isso. a hora, De 8 até às 5. de 8 De até 8 as às 5, 17, aí né? ficam 10 funcionários lá mais ou menos, Isso. O limpando tempo e todo. Para pro almoço, café, né? aí uma média de 20 a 30 dias para limpar, Isso. dependendo do prédio, né? Tem dois prédios que eu vou te indicar, tá, Roberta? É, Que são bom. dois amigos meus que tá construindo. Já falei até com eles já, tá? Aí eles vão te procurar. Roberta, a gente está terminando já. Falta 10 minutinhos ainda, mas a gente está terminando. Como é que faz para a pessoa procurar a Roberta no serviço da Prisma, o Uhum. serviço da Roberta, Instagram, como é que funciona? Tá. Eu até lembrei agora, Pode dando um falar complemento aí. aqui. Nós fizemos o pós-obra da loja, da Vivar, que é da Regina Vivar, que fica na Bretas. beira-mar ali. Isso. Isso. Ela até fez a reinauguração no sábado, foi um sucesso. A loja ficou maravilhosa. E nós fizemos ali o pós-obra, ela ficou muito satisfeita, né? E eu fiquei muito satisfeita também em conhecer ela, é uma pessoa muito simples, tem a mesma mentalidade que a gente em relação ao tratar das pessoas. Fez questão no final de dar um brinde para cada um, de dar um abraço em cada um. Então, as meninas Esse é o sentiram ali diferencial, né? isso, e as meninas sentiram ali aquela valorização, não só por nossa parte, Hum. mas também do cliente.
da satisfação. E foi um trabalho muito bom. Eu gostei muito de fazer ele com Porque ela. o colaborador ele fica satisfeito, né? Porque às vezes a gente faz, se a pessoa fala assim, pô, vou lá fazer uma faxina no imóvel e ela pô, vê que aquele proprietário valorizou ela, Sim, a própria dona da empresa valoriza também, então aquilo ali é satisfatório pro isso. colaborador, né? É bom, com certeza. E as meninas ficaram muito satisfeitas e eu fiquei muito feliz por elas, né? Porque o pós-obra é cansativo. É um serviço Eu maçante. imagino. Então, assim, no final, né, você ter esse tipo de reconhecimento é muito bom, né? Todo mundo. E como encontra a Prisma? Nós estamos no Instagram, no Facebook, né? Com o Prisma Serve Com, e você pode encontrar a gente lá. Nós temos também os telefones, né? Cada área nossa tem um telefone para estar atendendo o cliente, mas o que você pode estar entrando em contato pode ser o meu, né? Que é 999312273. Fala direto com você, né? Fala direto comigo. E tem o 997693383 também. É que esses contatos, que eu vou colocar tudo no Instagram lá. Na hora que a gente fizer, eu vou e boto como procura Uhum. vocês lá Isso, eu direitinho. vou passar para você o telefone da nossa gerente Lidiane, Uhum. né? O meu Uma também, pessoa o muito educada, fixo. tá? Que ela falou comigo no WhatsApp É, direto ali, até eu a quero gente. agradecer, inclusive, a minha equipe, Hum. né? Administrativa, que é maravilhosa. As meninas é, topam. Elas vão, Roberto. Eu chego lá, vamos fazer esses. Vamos. Não vê dificuldade nas coisas, sabe? Elas pegam um desafio com a gente e vão até o final, né? Eu coloquei uma meta lá para ser alcançada de junho a agosto. No último dia nós conseguimos alcançar. Foram 3 metas. E no último dia uma delas não tinha batido ainda e bateu, né? Aí eu fui lá, comprei Tem aqueles. bonificação pros Tem, atletas, Roberto? tem. A gente valoriza não só pessoalmente, como Hum, financeiramente, né? hum. Então a gente deu um aumento aí um pouco Oh, melhor, nossa. né? E outras coisas. Deixa em off. E agora a gente vai colocar outra meta para elas baterem aí. Eu tenho certeza que elas vão conseguir, Consegue, né? Eu consegue. quero falar o nome de cada uma delas aqui. A Cíntia, a Vanessa, que é a nossa supervisora, a Cíntia do nosso DP, a Camila, que está aí com a gente há mais tempo, do nosso financeiro, e a Lidiane, que é a nossa gerente. Massa. A equipe maravilhosa. Escolhida pelo senhor ali, para poder Você estar pediu e deixou. trazendo evolução Porque ele para traz as nossa pessoas empresa. certas para ficar do nosso lado. Sim, com o Na mesmo verdade, é. propósito. Com o mesmo propósito. É, Sim, é o que eu falo na questão do podcast. Existem muitas pessoas que falam, ah, Nilson é bom, é maravilhoso, baita do negócio, só que ninguém vem. Porque eu falo muito assim, é muito fácil a pessoa chegar uhum, quando o negócio já está caminhando, quando o negócio já está bom. Ninguém quer sofrer aquele processo do começo, sim, de estar ali com você. Então, é como você falou, as pessoas que querem passar esse processo com você são as escolhidas, que Deus vai enviar e fala, vai ser assim, isso. vai andar com você até onde você tiver que chegar. É isso aí. Roberto, eu queria te agradecer a sua presença, tá? E te pedir perdão por qualquer coisa, qualquer erro, qualquer Não, coisa tranquilo. que venha atrapalhar essa nossa entrevista, tá bom? Eu quero te agradecer novamente, né, essa a oportunidade de estar trazendo o conhecimento da Prisma, né, os nossos serviços, e dizer que eu quero que o Senhor abençoe muito essa trajetória sua, esse projeto seu, né, que ele te conduza pelo caminho certo, traga luz aos seus passos e traga as pessoas certas para o teu caminho, dentro do seu propósito. E eu tenho certeza que é só o começo, o melhor ainda está por vir. Amém, Roberto. Acredito, com certeza. Te agradeço, Roberta. Obrigado, galera. Até a próxima.